Eu tô há alguns minutos aqui tentando começar esse vídeo, porque eu preciso te transmitir que esse vídeo pode ser o vídeo mais importante que você já assistiu na sua vida. E eu não quero fazer isso parecendo um youtuber qualquer, querendo simplesmente te convencer a assistir esse vídeo até o final. Como que eu faço isso? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como que eu faço isso. Então eu resolvi abrir o jogo e falar pra você que esse vídeo que eu tô gravando, eu vou contar pra você o que eu fiz pra mudar minha vida. Se hoje eu tô aqui falando com você, morando em Portugal, não sou mais obeso, não sou mais fumante, não bebo, enfim, mudei completamente, pratico esporte, tenho formação, graduação, tenho mais 2 empresas. Hoje, se eu mudei um monte de coisa na minha vida e dou graças a Deus, foi porque eu segui justamente esse caminho que eu vou falar pra você seguir. E esse caminho você vai ter que tirar a tua expectativa de intensidade, você vai ter que deixar a intensidade de lado e vai ter que colocar o seu foco em outra coisa. Esse é um ponto de partida, eu vou explicar isso direito pra você. Vou contar como que foi esse momento, essa minha virada de chave. Vou falar quais são os desafios que hoje, depois de 3 anos de ter começado a seguir, digamos, esse método, né? Quase que um método. É que parece método, eu falo método, parece que eu tô querendo te vender alguma coisa. Eu não tô te vendendo nada, tá? Eu vou te ensinar tudo aqui no YouTube, não tem curso disso que eu vou falar, e não vou chegar no final e tentar te enrolar pra você assistir uma outra coisa. Nada disso. Eu vou de verdade abrir o jogo, falar o que eu fiz e falar que você pode fazer exatamente a mesma coisa. Se esse vídeo vai atingir um monte de gente, se vai atingir pouca gente, eu não sei. Mas eu quero conseguir mudar pelo menos a vida de uma pessoa, porque olha, se eu mudar a vida de uma pessoa com esse vídeo, se uma pessoa levar a sério o que eu tô falando e seguir de verdade por alguns anos essa lógica que eu vou explicar aqui e fazer as coisas desse jeito, eu garanti, assim, eu tô, muito feliz com o resultado que eu tive nesse vídeo. Tá legal? Então é o seguinte, há 4 anos atrás, eu vivi uma situação muito difícil, eu perdi uma pessoa muito, muito, muito amada, minha querida avó. E naquele momento, o que eu pensei, né? Eu me senti muito culpado, assim, quando eu perdi ela, porque, sei lá, porque eu queria ter ficado mais com ela, porque eu queria ter aproveitado mais ela, mesmo, acho que é normal com as pessoas, eu até fiz um vídeo sobre luto e falei um pouco sobre isso, que eu acho que as pessoas quando perdem alguém importante acabam se sentindo culpadas, né? E eu dei uma estudada, entendi o porquê, enfim, esse é assunto do outro vídeo que eu fiz aí, depois que você quiser você assiste. Mas a grande questão é que eu fiquei com uma vontade, e aí eu pensei, tá, o que a minha avó gostaria que eu fizesse? E aí eu olhei pra minha vida, eu falei, a minha avó gostaria que eu vivesse a vida que eu mereço viver, sabe? Que eu seja a pessoa que eu mereço ser. E eu olhei pra mim mesmo, eu já tava percebendo que eu tava totalmente errado, digamos assim, mas foi um momento de parar, olhar pra mim e ver tudo que eu queria mudar. Então eu percebi assim, tipo, poxa, eu lembrei de quando eu era moleque, como que eu sonhava ser uma pessoa da hora, como que eu achava que eu ia ser uma pessoa muito massa, e como que eu não era, tá ligado? Eu vivia, tipo, trabalhando muito mais do que eu gostaria, fazendo coisas que eu não queria, e aí pra compensar, eu bebia quase todo dia, eu fumava quase 2 maços de cigarro todo dia, eu tomava tarja preta pra poder dar conta de tudo, então tomava antidepressivo, teve época que eu tomei também Venvance, que é um remédio pra quem tem TDAH, e eu não tenho TDAH, na verdade eu tenho o contrário disso, e, cara, vivendo assim, não tinha uma graduação, não praticava um exercício físico, tava todo errado, e eu falei, poxa, não é justo o que eu estou fazendo comigo, então o melhor que eu posso fazer pela minha avó nesse momento é eu me dedicar a me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Foi a decisão que eu tomei. E aí eu consegui fazer isso? Não, claro que não. Fiquei mais de 1 ano, fiquei quase 1 ano e meio, tentando, e aí eu tentava, como que eu tentava? Da mesma maneira que provavelmente você tenta fazer as grandes mudanças. Você olha, vê que você precisa mudar várias coisas, e aí você tenta mudar todas essas coisas de uma vez. Então, eu me matriculei no CrossFit, que é um puta de um esporte difícil de começar a praticar. Eu comecei a fazer umas dietas malucas, eu vi o negócio de comer ovo, enfim, eu nem tinha entendido a base da dieta, dos macros e tudo mais, mas tentei fazer umas dietas. Aí, isso em relação a corpo, exercício e saúde, né? Mas aí eu entrei em 2 faculdades, me matriculei em 2... Eu fiz isso mesmo, juro pra você. Me matriculei em 2 faculdades e o pior é que eu larguei uma, mas eu fiz a outra até o final. Enfim, eu comecei a tentar, assim, colocar muita intensidade. É por isso que eu falo, você não tem que colocar intensidade. Aí eu ia no CrossFit, eu dava assim, dava o meu sangue, assim, no negócio, sabe? Tentava fazer com toda a força do mundo, me dedicava muito. E, claro, eu só ficava frustrado, era uma grande armadilha pra mim mesmo, pra eu perceber e pra eu começar a criar uma crença de que eu não era capaz. Porque, é claro, você quer melhorar o seu pulo, aí você quer começar pulando daqui da sacada do seu salto, né? Eu falo essas coisas porque meu filho joga basquete, enfim, eu tenho umas referências meio doidas na minha vida. Mas eu quero melhorar a altura do que eu pulo.
Eu não vou começar tentando pular daqui pro telhado do vizinho, porque se eu fizer isso, eu vou cair no chão, vou me esborrachar e vou falar, não, pular não é pra mim, entendeu? Esse que é o lance. Hoje eu vivo uma vida que, por exemplo, eu tô fazendo kickbox. E eu faz uns 2 meses que eu comecei. E eu tenho certeza que eu vou participar de um campeonato e eu vou sair com uma medalha de ouro. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar, mas eu vou conseguir. E eu tenho essa certeza, por quê? Porque, pô, eu consegui tanta coisa tão difícil. Eu consegui tudo isso que eu tô te falando. Eu olhei uns anos atrás e falei, mano, não quero mais morar no Brasil, quero morar em outro país, quero morar na praia. Parecia totalmente impossível. Imagina, eu tinha uma empresa, eu tenho uma empresa ainda no Brasil, sabe, com mais de 40 funcionários, com um monte de gente, atendendo um monte de gente. Eu era preso, chegava cedo, saía tarde. Como que parecia possível? Parecia totalmente impossível. Como que parecia que ia ser possível eu não beber mais. Nossa, a bebida que fez parte da minha vida de um jeito tão importante, né? Tipo, eu devo tanta bebida, tantos momentos felizes. Meu, não bebo. E pode beber na minha frente, pode me oferecer, pode esfregar no meu nariz, que eu não vou beber, porque eu não quero. Fazem 3 anos que eu fiz isso. E eu tô totalmente tranquilo de que eu não quero. Você pode fazer o que você quiser, você pode me dar. E eu tenho essa confiança, então. E é essa confiança que eu quero que você construa. E não é simplesmente a confiança. Tem uma maneira de você construir essa confiança, que é o que eu vou falar. E bom, eu vou te contar então qual que é a perspectiva. Você já entendeu de onde eu saí, para onde eu vim, não vou dar mais muitos detalhes, acho que tá bom. Vou falar agora um dilema atual, por exemplo. Como que eu lido hoje com esse meu método, digamos assim. Eu comecei o kickbox, né, como eu tava falando. E eu gosto muito, tô adorando o kickbox. Como eu te disse, eu vou ser um grande campeão de kickbox. Da minha categoria e tudo mais. E é muito louco, né, porque eu descobri que na categoria Master que eu tô, não conta, tipo, você não luta com gente da mesma faixa. Então eu vou lutar com faixa preta. Mano, eu vou apanhar muito, mas eu vou chegar lá. E, bom, vamos lá então. Hoje eu vivendo isso, esse meu novo sonho de ser campeão de kickbox, qual que é a vontade que me deu logo agora? Vontade de começar a treinar kickbox todos os dias. Eu ganhei aqui um saco de pancada, tipo, não é bem um saco de pancada, mas um negócio de bater aqui, que tenho na minha casa. E eu poderia treinar todos os dias. Eu tenho uma corda, eu tenho umas coisas aqui, e eu quero colocar um treino de kickbox todos os dias na minha vida. Até pensei, de repente, em vez de colocar kickbox todos os dias, colocar capoeira e box. E aí comecei a ver, percebi que existem uns cursos online de boxe, de capoeira. E falei, dá pra eu treinar em casa. Comecei a pensar nisso, mas eu não vou. Eu não vou fazer isso agora. Por que eu não vou fazer isso agora? E aí você deve estar pensando, tá, mas tá errado. Se o cara quer ser campeão, ele deveria começar a treinar todo dia. Não parece que é o óbvio? Parece que é o óbvio. É o óbvio, na verdade. Não parece que é o óbvio, mas parece que então é uma coisa certa a se fazer. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu ainda estou ajustando, vou te contar os motivos. E aí você vai começar a entender como é que eu faço as coisas. Eu ainda estou ajustando minha rotina nova de treino. Porque a minha rotina de treino até pouco tempo atrás era 3 treinos de musculação, cada um de 2 horas por dia, na semana. E agora eu estou colocando mais 2 dias de kickbox e mais 1 dia de corrida. Então, eu estou praticamente dobrando o número de dias que eu pratico atividade física, colocando, então, atividade física 6 vezes por semana, numa semana que tem 7. Para eu treinar kickbox todo dia, qual que é a ideia? É que eu faça um treino de manhã e aí depois, porque eu faço esses meus treinos todos à noite. Então, todos os dias, na verdade, pelo menos 6 dias na semana, eu vou deixar um de descanso para não fazer nada, mas a ideia é que 6 dias da semana eu acorde, faça um treininho de kickbox de meia hora, primeiro 10 minutos, 15 minutos, eu vou aumentando isso aos poucos, e aí de noite vai ter dia ainda que eu vou correr, vai ter dia que eu vou fazer kickbox, vai ter dia que eu vou fazer musculação. Então, só que eu tenho que dar um passo de cada vez. Eu não vou tentar chegar agora e colocar muita intensidade no kickbox. Eu não quero, eu preciso só cumprir as aulas que eu tenho que ir. Eu preciso só ir todas as vezes, porque às vezes dá preguiça. Não é porque eu quero ser um grande campeão que eu não tô com preguiça muitas vezes de treinar. A corrida tá sendo um desafio grande pra mim, porque é um negócio que eu acho chato, mas eu sei que é importante pro cardio e tudo mais. Então eu tô me adaptando. Quando que eu vou? E além disso, tem mais um ponto. Além disso, a minha prioridade, o meu novo hábito principal, porque eu sempre tenho um hábito principal que eu estou adaptando. O meu hábito principal desse momento é gravar vídeos. Então a minha prioridade número 1 de coisa nova que eu tô criando, que não fazem nem 60 dias que eu tô fazendo, é gravar vídeos todos os dias. Então, o que eu faço? Quando eu tenho o meu hábito principal, ele tem o horário nobre da minha vida, digamos assim. Qual que é o meu horário nobre da minha vida?
O horário nobre número 1 da minha vida é final de semana, sábado e domingo de manhã. Esse é o horário número 1. Porque sábado e domingo são os dias nobres, digamos assim, são os dias mais valiosos. E amanhã é o horário nobre de todo dia. Então, se eu quero incorporar um hábito novo na minha vida, eu dou para ele o horário nobre. Então ele começa, se eu consigo colocar ele todo dia, eu já coloco ele todo dia de manhã. Se ele é uma coisa que eu vou ter que ir alguns dias na semana e vou ter que ir um pouco mais aos poucos, eu começo colocando ele um dia do final de semana de manhã. E foi assim que eu comecei a musculação e que deu certo para mim. Eu comecei fazendo, eu tentei colocar muita intensidade e não funcionou. Aí eu comecei fazendo sábado de manhã, uma vez por semana, só. Chegava na semana, eu tinha vontade de treinar, eu tinha às vezes que eu estava disposto a treinar, mas eu não treinava. Muito louco, né? Quem que faz um negócio desse? Estou ensinando aí um negócio. Funciona. Por quê? Porque eu estava me adaptando, eu estava me habituando. O hábito é algo que você repete várias vezes, e aí o seu cérebro fala, eu já sei fazer isso aqui. E aí ele para de ter um desgaste, ele para de ter que gastar energia para você fazer. Ele simplesmente vai lá e faz. E ele coloca meio que num piloto automático. E aí você precisa o quê? Ir construindo isso. Então eu comecei com sábado, depois eu coloquei sábado e domingo. Então todo final de semana eu treinava sábado e domingo de manhã. Aí chegava na semana, eu tinha dias que eu começava a ficar com vontade de treinar, mas eu não treinava, eu segurava, eu guardava aquela vontade de treinar mais. E aí depois eu comecei a treinar, então. E aí quando eu treinava, eu fazia treinos de meia hora só na semana, e era o treino leve. Eu falava, não, vou treinar fofo hoje. E eu ia e treinava leve. Até que isso virou um hábito. Até que eu parei de treinar meia hora e passei a treinar uma hora. Até que eu, no treino, eu comecei então a simplesmente ter o objetivo de ir e cumprir o treino, e comecei a ter o objetivo de aumentar sempre as minhas cargas. E aí dessa forma hoje eu treino com intensidade, treino com muita intensidade. Mas lá atrás eu não tinha objetivo de intensidade, eu tinha objetivo de criar hábito. E é esse o convite que eu faço para você. Para você tirar o teu olhar de, nossa, vou fazer isso de uma vez, vou mudar tudo de uma vez, e ter paciência com você mesmo. Nunca olhar para trás e voltar atrás onde você estava. Então vá construindo uma coisa de cada vez. Dê preferência aos seus horários nobres, como eu disse aqui para você. Não pule hábitos. Se você está se adaptando a uma coisa, se adapte, faça isso várias vezes. Antes de você querer dificultar, incrementar, colocar mais intensidade. Você só vai colocar intensidade em alguma prática sua quando você já tiver transformado aquilo num hábito, e naturalmente quando você tiver com uma disponibilidade maior de energia, você vai acabar colocando intensidade. Não precisa ser um objetivo, você não precisa ter esse desejo. Então, eu vou agora fechar, falei, e você já está você praticamente já entendeu qual que é o lance, mas agora eu vou explicar para você exatamente o que você vai fazer. É o seguinte, você vai desenhar tudo que você quer construir de diferente na sua vida. Não coloca a expectativa do retorno, ou por exemplo, não coloca, eu quero ter o corpo do Brad Pitt com 20 anos. O shape do Brad Pitt no filme O Clube da Luta. Não coloca o retorno que você quer ter, o resultado que você quer ter. Coloca o que você quer conseguir fazer. Então coloca lá, eu quero conseguir fazer musculação 5 vezes na semana. Eu quero conseguir pegar 40 quilos no supino de cada lado, né? Então coloca um objetivo que tem a ver com o que você faz, não com o que acontece para você. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objetivo que é gravar vídeos todos os dias para o YouTube. Eu não vou colocar que eu tenho o objetivo de ter não sei quantos inscritos, tá ligado? É importante? É importante, mas o meu objetivo, o meu olhar não é para os inscritos, porque isso eu não controlo. Eu coloco na variável que eu controlo, que é o quê? A quantidade e volume de vídeos que eu vou fazer. Então eu criei o compromisso comigo mesmo de gravar 100 vídeos antes de postar o primeiro. Por que 100 vídeos antes de postar o primeiro? Porque em 100 vídeos eu acredito que eu vou pegar a manha de falar aqui com a câmera. Eu tô no meu vídeo 68, mais ou menos. E eu quero, nesse momento, tá colocando toda a minha energia nisso, porque eu sei que depois que eu começar a postar, vai começar a ter o quê? Os insights, né? O feedback de quem tá assistindo. E aí eu vou começar a analisar os dados que o YouTube vai me dar. Eu não quero fazer isso agora, porque isso é mais uma tarefa. Isso é mais alguma coisa que eu vou criar, que eu vou ter que me habituar a fazer. E eu não quero nesse momento. Nesse momento eu quero só criar o hábito de gravar. Então você vai quebrar qualquer tarefa dessa forma, dessa mesma forma que eu faço. Você vai entender quais são as várias camadas que ela tem e você vai ignorar as outras camadas e vai focar em uma de cada vez. E quando aquilo se tornar simplesmente habitual, você passa a incorporar mais uma pequena camada.
Por exemplo, um objetivo da musculação é aumentar as cargas do que você pega. E o seu objetivo pode ser esse, pode ser ter bastante força e deve ser, tá? Muito mais do que o corpo, você faz uma atividade física que tem como objetivo a progressão de carga. Agora, no primeiro momento, você vai colocar energia em subir carga? Não, porque no primeiro momento você precisa simplesmente frequentar a academia, você precisa fazer exercício físico. Depois que você já tiver, você pode começar a pensar então em olhar para a progressão de carga, talvez em alguns exercícios, talvez em outros. Mas para você chegar nisso, primeiro você precisa conseguir ter habituado não só ir na musculação, como ir X vezes na semana, praticar durante tanto tempo, fazer tais exercícios, né? E colocar isso na sua rotina, beber água adequadamente, comer adequadamente. Olha quantas coisas que isso envolve. Então, o que eu considero que seja o caminho mais fácil, no final das contas, para você atingir seus objetivos, e a gente está querendo aqui facilidade, é você ir com calma. Resumidamente é isso. É você ir construindo uma coisa de cada vez e fazer o esforço contrário. Não ceder ao impulso de tô animadinho, tô empolgadinho, vou fazer um monte. Que nem eu tava quase agora me matriculando numa aula de boxe online para eu fazer o boxe junto com o kickbox para atingir mais rápido meus objetivos. Não, eu não preciso atingir esses objetivos rápido. Eu quero começar a levar a sério esse objetivo de competir no kickbox depois que eu já tiver 1 ano fazendo aulas de kickbox. Então o meu objetivo agora é participar de todas as aulas, é não faltar nas aulas. É conseguir, daqui a um tempo, estar fazendo a aula inteira sem chegar no final e estar tão cansado. Esse é o meu próximo objetivo. Porque eu chego no final e estou suando muito. Na verdade, na metade eu já estou muito cansado. E como que eu vou fazer isso? Me habituando a fazer as aulas e também me habituando a correr, que é um outro objetivo meu importante. Quando eu estiver conseguindo fazer isso, numa boa, eu já tiver conseguido encaixar esses 6 treinos na semana, desse jeito que eu te falei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar mais um diazinho que de manhã eu vou lá e pulo um pouco de corda, 10 minutinhos. Aí começo a colocar a corda, daí eu vou colocar a corda 6 vezes por semana. Então todo dia vai ter um pouquinho de corda. Talvez antes da corda eu coloque um alongamento, tô pensando ainda. Nem preciso decidir isso agora, só tô trazendo como exemplo para você. Eu espero que você tenha gostado, espero que você leve a sério, que você dê a importância que esse vídeo merece. Porque é o caminho que eu fiz e que eu recomendo que você faça também. Pode fazer toda a diferença na sua vida, só depende de você.